Boa noite. Boa noite. Brasil registra número recorde de dengue no ano passado. Presidente Dilma diz que grande preocupação do governo é o desemprego. Taxa registrada no trimestre bate recorde e atinge 9%. Dezenas de pessoas passam mal por causa do vazamento de gás tóxico na Baixada Santista. Advogados divulgam manifesto contra a Lava Jato. Presidente da Venezuela decreta estado de emergência econômica. Um dia após o vazamento em um terminal de carga do Guarujá, que levou uma nuvem de fumaça tóxica ao litoral paulista, a situação nas cidades afetadas começa a se normalizar. Segundo a Defesa Civil, desde a manhã de hoje, os ventos vindos do mar ajudam na dispersão da fumaça, que chegou a atingir as cidades de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Os bombeiros afirmaram que os focos de incêndio foram praticamente todos extintos e que eles estão usando a estratégia de afogamento, que é a imersão dos contêineres ainda afetados. A nuvem que atingiu o litoral sul do estado aconteceu depois do contato do composto de cloro, identificado como dicloro isocianureto de sódio com a água da chuva. Esse composto é usado na indústria como desinfetante ou detergente, já que seu uso, quando diluído em água, libera cloro de forma lenta. Pelo menos 75 pessoas procuraram atendimento médico em unidades de saúde do Guarujá com queixas de náuseas, ardência nos olhos e irritação na pele, e a maioria já foi liberada. A prefeitura da cidade criou um escritório de gerenciamento de crise, mas afirma que não há motivos para pânico e que, apesar da proximidade do vazamento, as praias e a região central da cidade não foram impactadas pelo incidente. Já a CETESB, que deslocou uma unidade laboratorial móvel para análise do ar na região, recomendou que os turistas evitem as áreas afetadas e que os moradores usem máscaras ou panos úmidos para proteger mucosas, olhos e pele. A Prefeitura de Santos confirmou o atendimento de 48 pessoas com queixas respiratórias nos prontos-socorros da cidade. Foram 18 atendimentos em Cubatão e 6 em São Vicente. Mais de 100 advogados publicaram uma carta aberta com críticas à Operação Lava Jato, na qual vários deles atuam como defensores. Eles acusam a operação de violar os direitos e garantias fundamentais dos suspeitos, além de promover o vazamento seletivo de informações sigilosas. Os advogados afirmam ainda que as prisões têm sido usadas para obter acordos de delação premiada e que existe uma espécie de inquisição em que já se sabe o resultado. A Associação de Juízes Federais rebate as críticas, diz que a carta aberta é falatório e que a Operação Lava Jato mostra amadurecimento das instituições. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a cassação de deputados denunciados na Operação Lava Jato. Os pedidos foram feitos no fim do ano, junto com as denúncias contra os parlamentares. A Procuradoria-Geral da República pede a perda dos mandatos em caso de condenação. Estão na mira os deputados Vander Lobé, do PT do Mato Grosso do Sul, Nelson Maurer, do PP do Paraná e Arthur de Lira, do PP de Alagoas. Todos são acusados de participar do esquema de corrupção na Petrobras. Em agosto, quando apresentou a denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, a Procuradoria não pediu a cassação dele. No entanto, em dezembro, o Procurador-Geral Rodrigo Janot pediu o afastamento de Cunha do mandato e do cargo por atrapalhar as investigações. O pedido deve ser julgado pelo plenário do STF até março. Pelo entendimento do Supremo, fixado no mensalão petista, mesmo em caso de condenação, a cassação cabe ao Congresso Nacional. E segundo o site G1, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu a cassação dos senadores Delcídio do Amaral, do PT, e Fernando Collor, do PTB. Os dois são acusados de participar do esquema de corrupção na Petrobras. O Conselho Superior do Ministério Público determinou a reabertura de inquérito para investigar contratos nas obras do monotrilho em São Paulo.
Existem suspeitas de desvios na licitação da linha 15 prata do monotrilho entre as estações Oratório e Vila Prudente, na zona leste paulistana. O caso começou com a apreensão de uma planilha com quase 750 obras listadas pelo doleiro Alberto Youssef durante a ação da Polícia Federal em São Paulo. O monotrilho da zona leste é construído pelo consórcio formado pelas construtoras Queiroz Galvão, OAS e a multinacional canadense Bombardier. Dirigentes da OAS da Queiroz Galvão já foram condenados na Operação Lava Jato. A Bombardier também é investigada no cartel dos trens e metrô de São Paulo. O metrô, responsável pelo monotrilho, informou que está à disposição das autoridades. O inquérito sobre as obras do monotrilho tinha sido arquivado no ano passado com base no depoimento do doleiro Alberto Youssef. Na ocasião, ele disse que a planilha encontrada em seu escritório era referente aos serviços que ele prestava para a Sanco Sider, empresa que fornece tubos para obras de engenharia. O dirigente desta companhia foi condenado na Lava Jato a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma pesquisa da FEComércio mostra que o setor fechou mais de 55 mil vagas em um ano em São Paulo. De dezembro de 2014 a novembro de 2015, o setor fechou 55.600 postos de trabalho. É a primeira vez desde 2008 que o saldo de trabalhadores no acumulado dos últimos 12 meses até novembro fica negativo. Apesar da queda em novembro, mês que concentra a geração de empregos temporários para o Natal, foram criados pouco mais de 13 mil postos de trabalho formal no setor. Na comparação com novembro de 2014, o segmento de farmácias e perfumarias foi o que registrou maior alta de 2,5%. Já o setor de concessionárias de veículos foi o que perdeu mais vagas, com uma queda de quase 8%. O Walmart, maior grupo varejista do mundo, anunciou o fechamento de 269 lojas nos próximos meses. Essa medida vai provocar 16 mil demissões. Aqui no Brasil serão fechadas 60 unidades, não apenas lojas Walmart, mas também outras companhias que pertencem ao grupo. No comunicado divulgado nesta sexta-feira, a companhia informou que realocou a maior parte dos empregados das lojas brasileiras fechadas para outras unidades do grupo. Presidente Dilma Rousseff disse que a grande preocupação do governo é com o desemprego. A afirmação foi feita durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Hoje, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego ficou em 9% no trimestre encerrado em outubro do ano passado, a maior taxa da série histórica iniciada em 2012. A população desocupada chegou a 9 milhões e 100 mil pessoas, o que representa um aumento de 38,3% em comparação com o mesmo período de 2014. Todo o esforço do governo, inclusive nesse caso do crédito, é para impedir que no Brasil nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, a grande preocupação é o que nós olhamos todos os dias. Dilma defendeu a volta da CPMF para reequilibrar as contas do país e retornar o nível de emprego. A presidente também falou que não descarta a capitalização da Petrobras se os preços do petróleo no exterior continuarem a cair. Ela afirmou que a produção continua vantajosa e que a Petrobras tem todas as condições de realizar a extração e exploração da camada pré-sal, mas reconheceu que o momento não é adequado para realizar leilões da camada. Sobre o processo de impeachment em curso no Congresso Nacional, Dilma voltou a falar que a oposição está tentando promover um golpe. Não se pode, no Brasil, achar que você tira um presidente porque não está simpatizando com ele. O voto do presidencialismo é necessariamente um voto que implica que você, para tirar um presidente, você tenha de ter razões concretas. E não são políticas as razões. São aquelas previstas na lei. Prévia do PIB cai pelo 9º mês seguido, recua 0,52% em novembro na comparação com outubro. Segundo o Banco Central, em 2015, somente o mês de fevereiro não teve retração mensal do nível de atividade.
O IBC-BR foi criado para tentar ser um antecedente do PIB, serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira. No acumulado de 2015 até novembro, a retração já está em 3,85%. O Carnaval Paulista também é atingido pela crise econômica. A maior festa popular do país já foi cancelada em algumas cidades do interior de São Paulo por falta de verba. Na capital, menos investimento, mas os desfiles das escolas de samba está mantido. E para muitos foliões, está faltando dinheiro para a fantasia. Procura-se candidatos com samba no pé e dinheiro no bolso. Recompensa belas fantasias de carnaval. Não costumava ser assim, mas as escolas de samba esse ano ainda estão à espera dos foliões. Na quadra da Unidos do Peruche, quase tudo pronto. Só que faltam pelo menos 20% dos compradores. O pessoal ficou esperando saber se sobraria o dinheiro ou não para realmente fechar a sua saída na escola. Na quadra da X9 paulistana, também na zona norte da capital, situação igualzinha. O diretor de carnaval da escola explica que, além do desemprego, outra questão atrapalhou os negócios esse ano. Esse ano o carnaval foi bem no início de fevereiro. A gente tem o outro problema que teve Natal, Ano Novo e entra no carnaval. No meio disso tem PVA, IPTU, escola, então a pessoa acaba decidindo por prioridades. Segundo o Carlos Pires, o dinheiro repassado pela prefeitura, mais de 33 milhões de reais para todas as escolas, blocos e bandas, não é suficiente para bancar um bom desfile. Para quem deixou para a última hora, essa pode até ser uma boa notícia, porque no carnaval vale a mesma regra do mercado. Procure embaixo e oferta em alta, aí as possibilidades são grandes para fazer negócio. Pode escolher a fantasia que quiser, são várias alas ainda disponíveis. E assim também a pessoa pode participar do Carnaval de São Paulo, entrar no sambódromo por a partir de R$ 100 a fantasia. Agora aqui em São Paulo pode comemorar, porque outras cidades no interior paulista cancelaram a folia. Ao menos 10 municípios cancelaram a festa oficial. Lorena, Porto Ferreira, Guaratinguetá, Sorocaba, Jaguariúna, Americana, Valinhos, Santa Bárbara do Oeste, Paulínia e Campinas, que é a maior cidade do interior do estado. O secretário municipal de Cultura justificou o cancelamento do carnaval na principal avenida por causa da queda da arrecadação. A partir da realidade da diminuição de arrecadação de recursos públicos, foi necessário, então, uma revisão dos investimentos e na área da cultura a gente chegou à conclusão que seria impossível realizarmos o carnaval com a indisponibilidade de recursos. Quanto que seria gastar? Para o desfile das escolas de samba, gastaríamos cerca de 1.300.000. Mas para os passistas como Noélia, que desfila desde criança na Escola Rosa de Prata, a decisão da prefeitura transformou o carnaval em tristeza. É uma cultura que vai acabando aos poucos. Aqui em Campinas mesmo, a cada ano que passa, eu acho que está ficando pior, assim. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A gente sabia que o início do ano teria notícias preocupantes, em especial sobre emprego e salário. Só por milagre seria diferente. O que a gente não esperava é receber outras más notícias, como esse tumulto que está acontecendo na economia mundial, com a China e com o preço do petróleo. Hoje a gente soube que o salário médio dos brasileiros começou a cair. Saiu a Pesquisa Nacional de Desemprego, a chamada PNAD contínua. Os dados ainda são meio antigos, são de outubro. Até setembro, pelo menos, o salário médio tinha ficado só na mesma, estagnado, se comparado com o do ano anterior. Agora, pelo menos em outubro, começou a cair. O desemprego aumentou. Em outubro de 2014, estava em 6,6% e foi para 9%. O principal motivo do aumento do desemprego foi o pessoal que estava fora do mercado de trabalho e voltou a procurar emprego. Não foi tanta gente assim que perdeu o trabalho. Ainda assim, em um ano, diminuiu a quantidade de gente empregada no Brasil. Menos gente trabalhando com salário menor significa que existe menos dinheiro para o consumo. O comércio já vinha piorando mesmo sem essa queda da renda. Agora, deve piorar mais. Mas desgraça pouca é bobagem. Está todo mundo preocupado com a China, que pode entrar em crise, crescer ainda menos. A China tinha se tornado um dos grandes consumidores do mundo neste século, em particular de mercadorias vendidas pelo Brasil, comida, soja, ferro e também grande consumidora de petróleo. Por causa da China,
do crescimento fraco da economia mundial e do excesso de produção de petróleo, o preço do barril cai. Em tese, seria uma boa notícia. O problema é que isso prejudica a Petrobras, que foi bem arruinada no primeiro governo Dilma. A empresa está superendividada. Como a Petrobras é, na prática, uma estatal e a empresa mais importante do país, se ela apodrece ainda mais, o crédito do Brasil também é prejudicado. O mundo passa a olhar com ainda mais desconfiança a nossa economia. O dólar sobe. Em resumo, a nossa crise já era ruim. A gente não precisava de mais um empurrão para baixo. A renda e o emprego dos brasileiros está caindo e a nova onda de problemas na economia mundial piora ainda mais essa situação. Boa noite. O Brasil teve número recorde de ocorrências de dengue no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.649.000 casos da doença. O recorde anterior foi em 2013, com 1.450.000. A região Sudeste registrou o maior número de notificações em 2015, com 62% dos casos. A ANS criou regras para melhorar o atendimento prestado pelas operadoras de planos de saúde. A nova regulamentação atinge o atendimento telefônico e presencial, respostas às solicitações de procedimentos e serviços, além de penalização às operadoras. Entre as exigências que entram em vigor em 15 de maio estão prazos para prestação de informações ao consumidor e obrigação das empresas implantarem canais de atendimento presencial e telefônico. As empresas de grande porte também terão que oferecer atendimento telefônico ao consumidor durante 24 horas, 7 dias por semana. As operadoras deverão prestar imediatamente aos seus beneficiários as informações e orientações sobre o procedimento ou serviço assistencial solicitado, esclarecendo se há cobertura ou não. As empresas que descumprirem as novas determinações estão sujeitas a multa de até R$30 mil. E agora vamos à previsão do tempo com Luciana Magalhães. O sábado será de muita nebulosidade em todas as áreas paulistas. Mas mesmo assim, no sul, Vale do Ribeira e oeste do estado, não há previsão de chuva. Em compensação, no norte paulista podem ocorrer pancadas de chuva no fim da tarde. E na faixa leste, o tempo fica fechado e chuvoso. E por causa do pouco sol, a temperatura continua mais amena, com máxima de 29 graus em Barretos e 26 em Franca. E o fim de semana definitivamente não será de praia, pois o céu fica carregado, chove o dia todo e a temperatura fica mais baixa, com máxima de apenas 26 graus. Além disso, a CETESB não recomenda turistas na Baixada Santista devido ao vazamento químico que provocou uma enorme fumaça tóxica no local. Bem, amanhã aqui na capital paulista, tempo fechado e chuvoso, máxima de 25 graus. E até o início da semana que vem, temperaturas mais amenas, com algumas aberturas de sol e chuva principalmente à tarde. Máximas de 26 graus no domingo e 25 na segunda-feira. A seguir, vídeo amador mostra a ação de terroristas em Jacarta, na Indonésia. E ainda, a presidente da Venezuela decreta estado de emergência econômica. Inflação no país passa de 140% em um ano, a mais alta da história. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Por que comprar um estofado qualquer se você pode ter um estofado 100% em couro com a qualidade de Sofá e Colchões por preço de nota fiscal de fábrica, ou seja, 50% mais barato? Esplendore, assento em encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 199. Diamante, assento transforma-se em shed com encosto articulado, 12 parcelas de R$ 549. América, assento em encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 299. 100% em couro, design Sérgio Carvalho, só na Sofá e Colchões. Dizem que o que é bom dura pouco.
O especial de 10 anos do Todo Seu foi muito bom. Por isso, hoje nós vamos relembrar. Tem uma bela apresentação de dança com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Entrevista com Adriane Galisteu. E musicais com Demônios da Garoa e Margarete Menezes. Minha palavra sentiu frio, cada gota um arrepio. Todo Seu especial 10 anos, parte 2. Hoje, 10h30 da noite. Vem da água do mar. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decreta estado de emergência econômica por 2 meses. A medida foi publicada no Diário Oficial horas antes da prestação de contas do presidente diante do parlamento de maioria oposicionista. Caso a Assembleia não aprove a medida, o governo chavista pode recorrer ao Supremo Tribunal. Segundo Maduro, o objetivo do decreto é proteger os direitos sociais da educação, saúde, fazenda e esportes de todos os venezuelanos. Segundo o Banco Central do país, a inflação passa de 140% em um ano. É a mais alta da história da Venezuela, superando a marca anterior registrada em 1996, durante o mandato de Rafael Caldeira, quando foi de 103%. O país enfrenta um momento crítico. A população venezuelana vem enfrentando desabastecimento de produtos essenciais há anos. Um novo vídeo amador mostra a ação de terroristas diante do café Starbucks em Jacarta, na Indonésia. Uma granada explode na calçada. Os terroristas atiram em 2 pessoas caídas no chão. Durante 5 minutos de gravação, acontecem várias explosões. O Estado Islâmico reivindicou a autoria da série de ataques em Jacarta. A polícia afirmou que o idealizador dos atentados é um militante de origem indonésia, chamado Bahru Naim, que provavelmente está em Raqqa, reduto do Estado Islâmico na Síria. Além de 5 terroristas, morreram um cidadão indonésio e um canadense. Um dia depois de a Organização Mundial da Saúde declarar o fim da epidemia de ebola na África Ocidental, Serra Leoa confirma um novo caso fatal. Uma estudante de 22 anos morreu e pode ter exposto a doença a pelo menos 27 pessoas. Serra Leoa tinha sido declarada livre do ebola no começo de novembro. A Organização Mundial da Saúde alertou que o risco persistia porque o vírus permanece em alguns líquidos do corpo por até 9 meses. Alívio em Portugal. O furacão Alex passou a tempestade tropical depois de ter atravessado o arquipélago de Açores. O furacão passou a 20 quilômetros da Ilha Terceira, que tinha uma alta probabilidade de sofrer com um impacto direto. Em várias ilhas foram registradas quedas de árvores e pequenas inundações, mas sem danos significativos. Furacões são raros no mês de janeiro e o fenômeno não acontecia há 80 anos. O Instituto Português de Meteorologia afirmou que a causa provável do furacão Alex está nas mudanças climáticas. Ganhar um Oscar, maior prêmio da indústria do cinema, é o sonho de muita gente. Poucos brasileiros chegaram tão perto de levar a cobiçada estatueta dourada, mas o diretor paulista Ale Abreu acaba de conquistar esta chance. O longa-metragem de animação O Menino e o Mundo, dirigido por ele e realizado em São Paulo, foi indicado para o prêmio da Academia de Hollywood. A cerimônia do Oscar será no dia 28 de fevereiro. Tudo começou com um pressentimento. Na manhã de ontem, eu não sei, se eu tivesse a intuição de que eu acordei com quase certeza de que a gente seria selecionado. A intuição estava certíssima e Ale Abreu fez história. O Menino e o Mundo tornou-se o primeiro longa-metragem de animação da América Latina a ser indicado ao Oscar, o prêmio mais cobiçado do cinema. Calma, moça, só os olhos de uma criança. O filme, feito aqui em São Paulo, conta a história de um garoto que deixa o campo e vai à cidade em busca do pai, que abandonou a família para trabalhar. A animação quase não tem diálogos e é feita de maneira mais artesanal, com desenhos e pinturas feitas de lápis e giz de cera.
A trilha sonora é parte essencial da narrativa, com participação de nomes como Naná Vasconcelos e o grupo Barbatuques. A música tema foi composta e interpretada pelo rapper Emicida. O Menino e o Mundo já tem um currículo invejável. Venceu 45 prêmios, entre eles o do júri e do público no Festival de Annecy, na França, a maior mostra de animação do mundo. Apesar disso, o longa, que ficou 7 meses em cartaz aqui no Brasil em 2014, juntou um público tímido, em torno de 50 mil espectadores. O problema da distribuição de cinema no Brasil, me parece, depois que eu lancei esses 2 filmes e vivi isso assim, bem de dentro do furacão, que é uma questão de prateleira. Assim, a gente tem os mercados, né? Assim, o filme ele vira um produto quando ele vem para o mercado, só que o mercado não pede, não bota na prateleira. Você bota na prateleira, não vende. Entre os indicados, O Menino e o Mundo foi o que custou menos, $500 mil. Para se ter uma ideia, a animação da Pixar, Divertidamente, teve um orçamento de $175 milhões. Mas essa disparidade de tamanhos não intimida o diretor Ale Abreu, não. Segundo ele, O Seu Menino, que é uma fábula sobre a cidade e a globalização, é universal. O que encanta na fábula é isso, você poder ver coisa que às vezes está do seu lado e que pelo costume você deixa de ver, né? Então, assim, é um jeito de olhar para o mundo a partir do olhar de uma criança. Eles ficaram conhecidos nos anos 80 pelas músicas com letras que faziam crítica política misturada com humor ácido e passaram a fazer parte de um movimento de bandas independentes que foi chamado de Vanguarda Paulista. A banda Língua de Trapo, formada nos corredores da Faculdade Casper Libero, é cara de São Paulo. No começo da década de 80, a gente fazia a faculdade Casper Libero, né? Eu e mais uma turma aí de compositores, a gente tocava violão pelos corredores da faculdade e a gente chegou rasgando o verbo. Porque da vida já retirei o que preciso. Nos encontramos com 4 dos 7 integrantes do Língua de Trapo. Da formação original, o vocalista Laerte Sarrumor e o violinista Sérgio Gama. Mas o baixista Cacá Lima e o percussionista Marcos Arthur também estão juntos há muitos anos e continuam, como o nome diz, com a língua afiada. Se fosse o que o pessoal chama hoje de coletivo. Era um monte de gente, assim, jornalista, gente que mexia com cinema, com música, com artes plásticas. Entrar num coletivo, vomitar na catraca. A banda Língua de Trapo tem 35 anos de carreira, 7 discos, muitos prêmios e muitas músicas que marcaram essa trajetória, como Concheta, um clássico do repertório. Querida Concheta, estou a te ligar. Para nossa surpresa, o público adotou essa música como o hino do Língua de Trapo. Em 1985 lançaram Os Metaleiros Também Amam, sucesso em um festival de música da televisão. Quem quiser ouvir o Língua de Trapo, no próximo domingo no Sesc Ipiranga tem show dentro do projeto do Lira Paulistana. E a novidade para esse ano é o novo CD da banda, CD de inéditas. O último CD da Terra. É o último, então tem que aproveitar. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony e Bono Todo Seu. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. A Polícia Militar deveria existir? Fred Melo Paiva discute essa questão em Cidade Ocupada. Nesta segunda, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.